Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pai Ideia Podcast. Eu sou Bruno Jacopini, advogado, e se você gosta de conteúdo de qualidade e de pessoas que tenham temas interessantes, que sejam referências em suas áreas, inscreva-se no canal, ative as notificações. Toda terça-feira às 19 horas, nós trazemos um novo episódio com muita informação e temas de interesse geral. E hoje nós vamos tratar aqui de um tema espinhoso, um tema que está na crista da onda, na boca do povo, que é a liberdade de expressão. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos nada mais, nada menos que o Dr. Adib Saad, que é advogado, consultor, é professor do Cell Law School em São Paulo, é membro da Academia Paulista de Letras e é também secretário-geral da CAASP, Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo. Dr. Adib, é um imenso prazer recebê-lo aqui. Fico muito honrado com a sua presença. Obrigado, Bruno. Na realidade, é uma honra extraordinária para mim estar aqui no dia de hoje. Primeiro, por te conhecer há tanto tempo, saber do seu trabalho como advogado, saber das suas qualidades como pessoa, saber que paideia, essa ideia, esse conceito grego de educação que cresce, que faz evoluir, que vem como uma educação da infância para a juventude, que cresceu na expectativa ou na base grega com Platão, com Sócrates, com Aristóteles, que visava fundamentalmente a formação humana e pessoal, preparando o ser humano para a sua vida adulta, para a sua vida profissional, vem trazendo tantos frutos, né? Acompanhei já algumas das publicações, tive a felicidade e a oportunidade de assistir e vi que os frutos já começam a aparecer. Então, tendo ciência da sua qualidade como pessoa, como profissional e vendo a qualidade do podcast Pai Ideia, para mim é uma honra enorme poder estar aqui hoje e trocar uma ideia com você e com aqueles que estarão nos assistindo a respeito de um tema tão espinhoso. A alegria é minha, muito obrigado pelo convite. Não, a honra é toda minha. Então, tá certo. Eu acho que nós poderíamos começar, então, Dr. Adib, com algumas reflexões em torno da própria liberdade de expressão, né? De onde é que de onde surgiu esse conceito, essa noção de que nós temos que resguardar o direito de nos expressar, de dizer aquilo que nós pensamos. Se o senhor pudesse nos dar algumas orientações nesse respeito. Meu querido amigo, eu gostaria de voltar um pouquinho no tempo. Nos últimos anos, talvez nos últimos séculos, talvez uma reflexão apenas histórica, uma reflexão apenas do mundo jurídico positivado possa nos fazer esquecer um pouco a própria origem do ser humano. Na realidade, nós temos, enquanto pessoas humanas, enquanto seres humanos, determinados direitos e garantias que somos obrigados a reconhecer. Outras categorias de animais no nosso planeta não possuem. O que distingue o homem dos outros animais é a racionalidade. Por definição, o homem é um animal racional. Essa nota característica do ser humano, a racionalidade, e para aqueles que acreditam que exista algo imaterial, portanto, uma alma, faz com que o homem tenha um status, uma dignidade humana diversa das demais criaturas ou dos seres viventes sobre a face da Terra. O fato do homem ter esse status atribui a ele determinados direitos fundamentais que são inerentes à sua pessoa humana. Por exemplo, o direito à vida é um direito do homem, e quando digo homem, também digo mulher, é inerente ao homem, não porque o Estado assim o deseja, não porque o Congresso Nacional diz, no artigo 5º da Constituição Federal e na introdução da nossa Constituição, que está sendo defendido o direito à vida, ou porque o Código Penal diz que se matar alguém
você será preso. O direito à vida, ele é inerente à pessoa humana. Quando alguém percebe que um familiar seu, um amigo seu, está sendo agredido, corre risco de vida, está sendo vítima, por exemplo, de um estupro em casa, e você tem a possibilidade de defender esse seu familiar, esse seu amigo, você não faz o cálculo pensando que a Constituição lhe garante o direito à vida. Você defende porque a vida é algo inerente e isso está inscrito na nossa personalidade, na nossa alma. Então veja, a liberdade é um outro direito natural que nos é garantido pela própria condição humana. Nós temos a liberdade, que não é um conceito simples de ser dado, mas assim como a vida, não é uma responsabilidade do Estado ou uma atribuição do Estado simplesmente nos dar. A atribuição do Estado é reconhecer, positivar e garantir o exercício livre do direito à vida e da própria liberdade. Perfeito. Quando falamos em liberdade, se me permitir já um passo um pouco adiante, quando falamos em liberdade, nós não conseguimos ter um conceito definitivo, de forma, digamos, unívoca. A liberdade traduz muitas vezes uma sensação, um determinado momento. Podemos dizer que é o direito de agir conforme o nosso livre-arbítrio? Sim, de modo a não prejudicar terceiros, perfeitamente. Mas diz muito mais em relação a uma circunstância, a um momento histórico, a uma evolução da própria condição de liberdade do ser humano. É algo muito amplo e se espalha desde a liberdade de expressão, à liberdade religiosa, à liberdade do exercício profissional, à liberdade de crença, à liberdade de imprensa e por assim vai. São muitos os campos em que o homem exerce a sua liberdade com base no seu próprio livre-arbítrio. Perfeito. E nós estamos, né, conversando nesse caso sobre a liberdade de expressão. O porquê que essa liberdade de expressão ela está atrelada de maneira indissociável da liberdade de consciência? Por que se diz, que se sempre se associa liberdade de expressão e liberdade de consciência? Bom, primeiro porque somos, de certa forma, uma consciência cognitiva, com perdão da redundância. A nossa expressão depende de uma forma de pensar. Então, para que eu me manifeste, eu dependo da minha razão. Eu tenho o direito de expressar aquilo que penso. E no momento em que eu tenho uma opinião própria sobre determinado tema ou determinado assunto, ou no momento em que minha consciência me conduz por um determinado caminho, eu tenho o direito de expressá-la livremente. Eu tenho o direito de dizer para os demais integrantes da sociedade e da coletividade qual é o caminho que eu penso ser o correto ou qual o caminho que eu desejo seguir. Isso encontra limites? Evidentemente que encontra. Mas no exercício da liberdade, eu posso manifestar expressamente aquilo que penso ou aquilo que acredito. E isso só pode vir da consciência. Senão eu estaria reproduzindo aquilo que outras pessoas ou outras consciências querem que eu repita. Eu não estaria manifestando algo que seja uma livre manifestação do meu estado, da minha vontade. Não sei se isso fica... Faz muito sentido, faz muito sentido. O que eu me coloco, o que eu vejo, né, a discussão girando em torno, e que talvez seja o ponto aqui que fica assim um pouco complicado, é em relação a esses limites do que nós podemos expressar a partir daquilo que nós pensamos, né? Porque, de fato, realmente, muitas vezes as pessoas têm algumas ideias que chegam a nos chocar,
né? Que chegam a ter um embate frontal, né? Com coisas, com valores, muitas vezes, que nós possuímos, e aquilo nos choca, aquilo, né, chega... mas no fundo, toda a questão é, bom, esses limites existem, quais são esses limites, né? E quem vai dizer quais são eles, né? Fica a cargo de quem isso, né? Então, Bruno, essa questão é uma questão muito delicada e é uma questão fundamental. Nós corremos o risco de, num juízo imediato, num julgamento primário, num julgamento inicial, correr a tentação de exercer de forma arbitrária a censura. E muitas vezes, no exercício desse poder de censura, nós colocamos as nossas ideias pessoais, os nossos gostos, a nossa crença política, a nossa crença religiosa, sobre a vontade ou a liberdade de expressão de quem está sendo censurado. Eu acabo julgando previamente a pessoa que é o objeto de censura. Isso não condiz com o princípio da liberdade de expressão, em nenhuma de suas formas. O que se trabalha é até onde vai esse princípio. Como todos os demais princípios ou todas as demais garantias, ela não é absoluta ao extremo. Ela encontra limites? Encontra, obviamente. Mas qual é o limite? Eu autorizo alguém dentro do nosso país ou do nosso ordenamento, dentro da nossa justiça, a exercer o censo ou ser o censor da consciência da população para dizer isso você pode falar e isso você não pode falar? Antes que as pessoas falem ou antes que as pessoas se manifestem, quem tem o direito de dizer o que pode ou não ser pensado pela consciência humana? Quem faz o filtro do que se passa pela mente humana? Quem detém esse poder? Exatamente. Por mais que uma autoridade pense ser divindade, ela não é. Por mais que uma autoridade pense ter poder, não tem poder para isso. O ideal é que o direito no exercício da liberdade seja respeitado e que nós possamos punir os excessos. A lei é clara. Quando nós temos o exercício da liberdade, você não pode ferir o direito fundamental de outra pessoa. Você quer se manifestar? Perfeitamente, você tem o direito. Se você ferir o direito à honra, à imagem, à vida privada das pessoas, você responde por isso. Em duas esferas muito claras, do campo civil e do campo criminal. O que eu não posso é, sob um determinado pretexto, sob um determinado preconceito, muitas vezes religioso, preconceito político, preconceito ideológico, achar que determinada pessoa, por integrar um determinado grupo da sociedade ou um determinado segmento político, está impedido de dizer o que pensa porque eu acho que vai ferir o direito de alguém. Isso não existe. Isso é censura. Isso é violação absoluta de direito fundamental. Isso conspira contra a Constituição. Isso conspira contra o direito natural que nós temos. Não há autoridade constituída para fazer uma peneira sobre o pensamento prévio das pessoas. É tentar arvorar-se com um poder que não tem, e mais que isso, com uma capacidade cognitiva que jamais vai ter, que é prever o futuro daquilo que será dito. Veja, qual é o limite, por exemplo, da liberdade de imprensa? A imprensa presta um serviço absolutamente extraordinário e fundamental para todos os povos. Ela leva formação, ela leva informação. Sem uma imprensa séria e investigativa, grande parte do conhecimento na sociedade hoje
não se construiria. Então isso significa que não há limites para a liberdade de imprensa? Existe limite. Os mesmos direitos fundamentais que ela precisa respeitar. Mas o principal limite para a liberdade de imprensa, acredite, é a verdade. A imprensa tem o seu principal compromisso com a busca da verdade, que não é uma versão, não é uma distorção, não é uma forma de maquiar ou manipular dados. É entregar a verdade e permitir que aquele que recebe o dado ou recebe a informação faça o julgamento adequado a respeito do fato concreto. Ou seja, presta-se um serviço absolutamente extraordinário, indispensável à sociedade, de relevância absolutamente nobre, mas que tem por primeiro compromisso a verdade. Você muda o destino de uma nação, você muda o destino de uma eleição, você muda o destino de uma família, você arrebenta um pai de família, você destrói uma empresa, você destrói um sistema todo de produção com uma notícia falsa. Isso é desastroso. Isso é desastroso. Isso é maquiavélico. Portanto, a notícia tem que ser verdadeira. É esse o compromisso. Perceba que a liberdade de expressão nos conduz a caminhos fantásticos, mas ela precisa ser bem exercida. Exercida com responsabilidade. Porque quando ela é exercida com irresponsabilidade, existe a sanção correspondente. Esse é o caso. Perfeito. Acho que a questão toda é que quando o Estado se arroga o direito de previamente dizer aquilo que pode ser dito ou não dito, então nós vemos aí casos absurdos, como por exemplo Sócrates, né, que foi condenado por crimes de impiedade e imoralidade, né? Impiedade porque não acreditava nos deuses atenienses, imoralidade porque corrompia os jovens com seus discursos. Jesus foi crucificado pelas suas opiniões, nós cremos em Jesus, mas na verdade, ao fim e ao cabo, foram opiniões, foram as palavras dele que levaram à condenação. Então nós vemos o quê? Né? Nós vemos que a questão de de existirem crimes de opinião, né, é algo que nós não podemos aceitar do ponto de vista democrático, porque isso vai levar a sociedade em algum momento à sua completa falência. Né? Levará. E eu vou tomar a liberdade de usar o seu exemplo, se você me permitir, Bruno. Por favor. Quando você cita Sócrates, Sócrates usava no ensino para os seus discípulos um método chamado maiêutica. Maiêutica tem uma ligação direta com a questão de parir ideias. Sócrates sempre questionava os seus alunos, né? Ele dizia, olha, você é amigo do Bruno? Não, eu sou amigo do Bruno. Ele dizia, o que é um amigo? E ele dizia, olha, um amigo é uma pessoa por quem você faz tudo. Ah, perfeitamente. E se seu amigo pedir uma arma para matar um inocente? Ah, não, eu não vou dar uma... Bom, você não disse que um amigo é uma pessoa que você faz tudo? Veja, ele ia, de certa forma, no início, antes de construir o conhecimento, ele ia desconstruindo ideias pré-concebidas ou alguns pré-conceitos. Isso seria extraordinário nos dias de hoje. Porque, veja, no debate político nacional hoje, as pessoas estão habituadas umas a lançarem sobre as outras ou aquilo que fazem ou daquilo que fogem. Por que digo isso? Um lado acusa o outro de discurso de ódio. O que seria o discurso de ódio? Como você qualificaria o discurso de ódio? O Jordan Peterson fala assim, não, realmente nós não podemos admitir discurso de ódio, com certeza, mas o que é ódio? Ele chega para o que é ódio? Defina ódio. Quer dizer, ele já coloca isso como um sentimento, como uma vontade de vingança, como não querer bem uma determinada pessoa, mas ao mesmo tempo em que eu faço a crítica a respeito do discurso de ódio, o outro lado, que faz a crítica,
utiliza de ferramentas, palavras e de discurso prenhe daquilo que também, em tese, poderia ser o mesmo ódio. Então, veja, muitas vezes para tentar dizer o que eu não quero ou o que eu não acredito, eu uso exatamente da mesma moeda. Exatamente. É como eu tentar assaltar para dizer que o assalto é ruim, matar para dizer que o homicídio é ruim. A deputada federal Carla Zambelli publicou aqui nas redes sociais dela. Então, esse cidadão, ele não é uma pessoa desconhecida, ele fez, se eu não estou enganado, um enredo já para rede de televisão, ele estava gravando um podcast, mas olha, eu vou colocar aqui o que ele fala. Com o dia que a gente pegasse o Bolsonaro, os 3 filhos do Bolsonaro, os 4, a esposa, morou? E a gente pegasse um monte de arma que ele ajudou a vender e a gente matasse Bolsonaro no paredão e desse tanto tiro que só sobrasse caldo do Bolsonaro. Grava aí. Matar Bolsonaro e a família dele toda seria o único caminho minha felicidade, morou? Ele gravou, assim, publicou isso. Todo mundo que tá com ele, vocês, por exemplo... Então, e assim, esse é o típico, acredito, ódio do bem, né? Segundo ele, né? Quer dizer, ele fala do Bolsonaro como uma pessoa odiável, porque, segundo ele, permite que as pessoas tenham armas, o que também não é assim, né? Você não sai por aí comprando arma. Mas na opinião dele, isso justifica o fato dele matar o Bolsonaro e toda a família do Bolsonaro e colocar todo mundo num paredão, né? Quer dizer, olha a contradição no pensamento da pessoa, né? Então, Bruno, vou voltar a insistir numa coisa que tem me chateado muito nos últimos meses, né? Acompanhando esse tipo de discurso, esse tipo de debate que ocorre no Brasil e que vem se agravando nos últimos anos, né? Nós tivemos esse ano o debate, esse debate é muito ruim esse ano. Ele não foi tão ruim na eleição passada, mas ele já começou lá atrás na eleição entre Aécio e Dilma. Aquela eleição já marcou uma divisão entre a população brasileira muito significativa. Lá as ofensas dirigidas de um lado a outro já mostravam um caminho muito ruim que a sociedade estava adotando. Isso se intensificou na eleição passada e este ano atingiu níveis inaceitáveis. Quando a gente ouve um discurso desse tipo, que lamentavelmente existem esses discursos de todos os lados, nós percebemos que as pessoas estão se despindo daquilo que é a nossa característica fundamental, que é o uso da razão. As pessoas deixam a razão e recorrem aos instintos animais mais básicos. Passam a reagir, ou a falar, ou a se manifestar com base em instintos. Como, com perdão da expressão, como se animais fôssemos. Deixamos aquela capa de civilização, deixamos aquela capa de respeito, de nobreza, de respeito ao próximo, de dignidade à pessoa humana, de uso da razão humana. E passamos a ter esse tipo de comportamento, de um lado e de outro. Isso não é bom numa sociedade. Isso não fará o Brasil construir algo adequado para os próximos 4, nem para os próximos 40 anos. Isso é péssimo. Então dizer que existe um ódio do bem, não. O ódio nunca será do bem. O ódio é ruim em qualquer circunstância. O que nós precisamos é voltar a ter um diálogo racional, criativo e construtivo. Aí sim, a liberdade de expressão ganha força, porque as pessoas manifestam o que querem de forma livre, nós transformamos essas ideias em projetos e daí passamos à execução de bons projetos. Perfeito. Esse tipo de liberdade de expressão é um exercício de liberdade de expressão? Pode ser. Deve ser apenado de forma civil e criminal, eventualmente. Mas é algo que a sociedade deve repudiar. Porque deixa de ser só o exercício de liberdade de expressão e passa a ser um comportamento eventualmente ilícito. E ilícito penal. Né? Para que isso? Né? Exatamente. Não, é absolutamente desnecessário. Absolutamente desnecessário. Agora, voltando àquela questão dos limites da liberdade de expressão,
né? O que as pessoas, na minha opinião, não têm consciência é dos extremos onde nós podemos chegar, né? Vou citar aqui 2 exemplos que estão no documentário da Brasil Paralelo, Os Donos da Verdade. Primeiro, a China, né? Então, a questão assim, né? O que para nós é um valor, em outros países não é, e assim sucessivamente, né? Mas na China, por exemplo, você não pode falar mal do Partido Comunista Chinês, né? E lá eles criaram The Great Firewall of China, quer dizer, a Grande Muralha Chinesa, que é um firewall gerenciado por 2 milhões de pessoas, e quem está dentro da China não pode acessar o Google, não consegue acessar a Wikipedia, o YouTube, Facebook, quer dizer, então é um exemplo claro, né, de onde nós podemos chegar se nós deixarmos na mão do Estado essa questão dele definir, olha, o que você pode falar, até onde você pode ir e o que você pode dizer, né? Segundo exemplo, a Rússia também, né, estabelece uma multa de $127 mil e prisão de até 5 anos para quem disseminar notícias falsas. E quem diz o que são essas notícias falsas é o Estado, né? Então, quer dizer, nós estamos talvez um pouco desavisados, não sei, as pessoas não entendem talvez, né, dos rumos que o Brasil está tomando, né, em um determinado sentido que, na minha opinião, é muito perigoso. Né? Eu vou falar dos 2 assuntos. Gostaria antes de fazer 2 comentários. O primeiro é que muitas pessoas hoje invocam de forma contraditória, e eu vou ter que falar, não vou conseguir me segurar, porque aqui é para falar. Nas décadas de 80, 90, início dos anos 2000, eu cansei de ouvir pessoas dizendo: a verdade não existe. A verdade é relativa. A sua verdade é uma, a minha verdade é outra. Você fica com a sua opinião e eu fico com a minha. Esse tipo de discurso tinha, na realidade, como pano de fundo, uma tentativa de dizer que nós não temos valores absolutos, que nós não temos valores perenes, que nós não temos coisas absolutas na natureza. Tudo era relativo. A moral é relativa. Essa construção que nós enfrentamos de forma, pela minha idade, nesses anos, pela sua foi pouco tempo, foi muito tempo depois. Não, mas né? eu peguei muita... Bom, mas na minha faculdade, essa questão do esse tipo de discurso do relativismo, para tentar justificar o relativismo moral, levava ao relativismo de tudo. Engraçado é que hoje você não pode dizer que você vê os fatos de uma forma e eu vejo de outro. Fale a respeito de qualquer político, qualquer notícia. Não, mas você viu de um jeito e eu vi de outro. Não, isso é fake news. A verdade não é essa. Que verdade? Não era tudo relativo? Agora a verdade existe. Agora a verdade existe. Agora existe uma verdade, é isso? É lógico que existe, porque agora há interesse que a verdade passe a existir. Veja, esse tipo de comportamento contraditório fere a razão. Nós abdicamos da razão humana. As pessoas, em muitos casos, deixaram de julgar os fatos pela razão e passaram a julgar por interesse. Muitas pessoas deixaram de ter valor para ter preço. É uma miséria que nós enfrentamos hoje. Feita essa observação a respeito da existência ou não da verdade, eu entro na questão dos países. E aqui nós precisamos ter uma cautela no momento do julgamento. Por quê? Quando nós atravessamos as fronteiras de um país para outro, nós mudamos os conceitos culturais, étnicos, religiosos. Nós às vezes mudamos até regimes de governo, de república para monarquia e assim por diante. Se o cerceamento à liberdade de expressão é uma imposição de um regime autoritário, há uma violência à liberdade de expressão.
há uma violência ao regime geral de liberdades. Tudo bem? Se o povo livremente escolhe limitar determinados acessos, não há uma violação à liberdade. O povo brasileiro pode livremente, por exemplo, através dos seus representantes, dizer que, olha, na televisão brasileira fica proibido de passar determinado tipo de propaganda ou determinado tipo de programação em tal horário. É uma limitação, mas é uma limitação construída pela própria população brasileira através dos seus representantes. Dentro de um processo democrático. Dentro de um processo democrático. Há uma limitação? Há uma limitação. Veja que interessante. O próprio povo, através dos seus representantes, impôs a ele mesmo uma limitação a um direito fundamental, porque entendeu, num determinado momento da sua história, que aquela limitação é importante para a sua própria evolução. Perfeito. Sem problema. Volto no segundo exemplo, do acesso a armas. Olha, o acesso a armas é importante? Uma sociedade vai dizer, sim, acesso à arma, na realidade, constitui uma forma de defesa do direito à vida. Muito bem. Como é que nós faremos isso? Todo mundo liberado? Não. Haverá um processo administrativo com determinadas provas, determinados exames, determinados testes, laudo médico. Você impõe uma série de limitações a esse acesso. Será mais rígido ou menos rígido? Os representantes do povo vão votar e vão escolher. Ah, mas isso você coloca uma limitação. Perfeitamente. Se houver uma limitação devidamente votada, de forma democrática, ela é válida. Então, isso não torna ilegítima. O que eu quero deixar expresso com esses exemplos é uma questão de legitimidade. Quem é que tem o direito de falar pelo povo? Quem é o povo? Quem é que escolhe? Então, se o povo ou seus representantes dizem, para a nossa evolução nós queremos essa situação, e assim é feito, há legitimidade. Quando não há legitimidade, quando alguém que não representa o povo ou não foi eleito pelo povo, toma uma decisão que só poderia sair do povo. Uma autoridade arbitrária que chama para si poderes que não tem. Alguém, por exemplo, que queira, em nome próprio, ou num círculo de meia dúzia de pessoas, substituir o Congresso Nacional na questão da liberação ou não do aborto. Olha, eu sou a favor, eu sou contra. Magnífico. Nós temos que discutir a matéria. Qual é o local adequado disso ser feito? Congresso Nacional. É onde se fala, é onde se expressa livremente o pensamento. É o parlamento, lá se parla, é o parlatório. Alguma outra autoridade pode chamar isso para ele? De forma... Não. Quando isso ocorre, a atitude é arbitrária. E assim, nós já vamos chegar aí na questão do ativismo judicial, né? E as suas consequências, né? Mas essa questão da democracia de opiniões que existe na internet, me parece que ela assumiu um papel muito mais relevante com as eleições de 2018, né? Você falava ali da disputa entre a Dilma e o Aécio, mas me parece que em 2018, quando o pária era o Bolsonaro e ele acabou sendo eleito justamente com base na sua propaganda de internet, me parece que os demais partidos acordaram para essa realidade, porque antes o que existiam eram coligações partidárias para ver quem tinha ali o maior tempo de transmissão na televisão, né? E a internet acabou com isso daí, né? Não existe mais isso, né? Então... Bruno, se me permite, você acabou tocando num ponto importantíssimo. Na realidade, os grupos políticos vinham se sucedendo dentro de algo mais ou menos previsto ou de quase um acordo de cavalheiros. Então, os grandes partidos, os grandes comandantes da política, você não mudava.
o que mudava era mais ou menos 6 por meia dúzia. Extremamente difícil, como ainda é bastante difícil hoje você trazer novas lideranças. Para você entrar numa campanha pesada para deputado estadual, federal, milhões de reais, o que diria para governo de um estado, para o Senado, para a presidência da República. Você não consegue entrar num partido e obter legenda para ser candidato. Os partidos são fechados, eles se conversam, eles se coligam. Você não consegue entrar no partido, ter dinheiro para fazer uma campanha. Começa a passar o pires e aí você não sabe quem faz a doação, quem não faz doação, quem está entrando com dinheiro para sua campanha. Uma pessoa simples, com excelentes ideias, com excelentes projetos, sem recursos, se ele entrar na campanha, ele não vai para a televisão, ele não vai para a rádio, ele não vai para a mídia, ele não vai ter voto, não vai aparecer. Com tudo isso, ainda a legislação eleitoral resolveu reduzir o tempo de campanha. Veja como isso é nefasto. Quando você reduz o tempo de campanha e vira para a população dizendo, olha, nós diminuímos o tempo de campanha, fiquem tranquilos, porque agora nós vamos atrapalhar menos a vida do cidadão. Esse diálogo é tudo de enganoso, menos o benefício da população. Ué, mas por que isso? Porque, na realidade, quando você diminui o tempo de campanha, e você só pode fazer campanha naquele período, como é que você pega o Adib desconhecido lá do interior de São Paulo, que não tem dinheiro, que não tem partido, que não tem superestrutura, que não tem Estado atrás dele, que não tem União atrás dele, que não tem rios financiando, e permite que ele faça campanha para deputado, para ser em 30 dias. Quer dizer, o benefício é para quem tá ali no status quo, né? Era para manter o poder da forma como estava. Sim. Essa era a realidade. Fato é, e temos que concordar que isso é verdade, que a internet mudou tudo. Tudo. As novas tecnologias vieram e disseram o seguinte, olha, você que é desconhecido aí no meio do Amazonas, se você tiver um sinal de internet e fizer um programa, você vai poder ter 1 milhão de visualizações, você vai ser mais visto que o presidente de determinado país. O presidente do partido tal, que comanda tanto do orçamento, ele vai ter 3 mil seguidores, você vai ter 3 milhões de seguidores. Isso causou pânico nas estruturas de poder. Isso causou pânico na mídia tradicional. Porque as pessoas falaram, ué, agora pode ser candidato quem quiser? Agora vai ser candidato. E eu faço a campanha 24 horas por dia e quem é que vai me... né? Não preciso falar que eu tô em campanha, mas eu faço a minha imagem 24 horas por dia e ninguém vai me... O resultado foi esse. Nesta eleição que você referiu, você viu a votação astronômica de pessoas que nunca foram políticos. E o Bolsonaro se elegendo com um orçamento pífio perto dos outros, né? Dos demais candidatos. E com uma quantia de tempo no primeiro turno ridícula frente aos outros partidos. Mas o que mais chama a atenção é que o povo, saindo do campo da política, o povo passou a ter mais respeito pela sua liberdade de expressão. A liberdade de expressão ganhou outro sentido, outra magnitude através das novas tecnologias. Sim. E isso está incomodando as estruturas de poder colocadas da sociedade. Não, porque o que acontece, o que é interessante a gente ver cronologicamente, né? 2018, como você disse, abalou as estruturas de tudo como era antes feito. Em março de 2019, o ministro Dias Toffoli dá início a um inquérito de ofício. Algo que somente era permitido pelo regimento interno do STF, artigo 43, se não estou enganado, caso houvesse um crime dentro das dependências do STF. Então ele instaura um inquérito de ofício, nomeia um relator que não foi sorteado, que é o Alexandre de Moraes, para apurar
o que ele chama de fake news. Na verdade, ele não chama de fake news, ele fala com outras palavras, mas é isso. É o inquérito das fake news. Um inquérito em que o STF é ao mesmo tempo a vítima, ele é ao mesmo tempo a pessoa que acusa, o acusador, o investigador e o julgador. Quer dizer, né? E aí, isso começou em março de 2019. Opinião minha, né? Mas é um pouco óbvio até. Né? A questão toda que vem se construindo de 2018 para essas eleições é exatamente o quê? A regulamentação disso tudo. Quer dizer, eles começaram já com esse inquérito das fake news a produzir decisões judiciais e a criar, né, um sistema, né, de alguma forma, que impedisse que esse tipo de coisa voltasse a acontecer. Né? E nós estamos vendo, nós vimos, nós falamos aqui do inquérito das fake news, mas, né, que aliás, a Procuradora-Geral da República se manifestou pelo arquivamento e o STF recusou o arquivamento do inquérito, né? A OAB também pediu na época. Mas existem aqui outros exemplos, outros vários horrores. A desmonetização da Bárbara, do Te Atualizei, que era uma dona de casa, que tinha um canal no YouTube e ganhava dinheiro com ele, falando de política, entre outras coisas, foi alvo desse inquérito. Do dia para noite, ela simplesmente parou de ganhar. Né? Eles obrigaram o YouTube a não remunerá-la mais. Quer dizer, cortaram a fonte de renda dela. A prisão da Sarah Winter, a gente nunca mais ouviu falar na Sarah Winter, né? Foi presa. Prisão do deputado Daniel Silveira. Prisão do Oswaldo Eustáquio. Prisão preventiva e extradição da Alan dos Santos e bloqueio das contas bancárias. E por aí vai, né? E agora, com essas eleições, a gente está vendo aí o PT pedindo o fechamento da Brasil Paralelo, bloqueio de bens de todos os sócios deles, né? O Alexandre de Moraes proibindo o CAD e a Polícia Federal de investigarem os institutos de pesquisa, né? E a última agora, que eu vi ontem, é o TSE proibindo o Bolsonaro de usar a fala do Lula sobre o Covid-19, que é aquela fala que ele diz assim, não, ainda bem que se criou o monstro do Covid-19, né? E a justificativa é que isso está sendo utilizado de uma forma descontextualizada. Aonde, meu amigo? Descontextualizada aonde? Quer dizer, então a gente está caminhando, na minha opinião, né? Tudo isso vem é um pouco óbvio, mas vem de 2018 para cá. Eles entraram em pânico, o sistema entrou em colapso, eles falaram, não, a gente vai ter que fazer alguma coisa, porque agora, quer dizer, qualquer um se elege, qualquer um que, né? Então, acho que vem bem dentro daquilo que você acabou de falar, né? Esse é um perigo, né? Quando a gente pensa em estrutura de poder e a hipótese de qualquer do povo se eleger, os que detêm o poder ficam preocupados, né? A respeito desse inquérito, se você me permite, você já fez as colocações, mas eu só gostaria de fazer uma pequena observação. Eu acompanhei diversos advogados fazendo muitas observações que nos preocupam bastante. A primeira é da impossibilidade de acesso ao processo. Advogados que tinham determinadas medidas deferidas, determinadas contra seus clientes, e eles tinham ou negado ou dificuldade de acesso aos autos do processo. É um processo sigiloso. Mas mesmo sendo sigiloso, ele é sigiloso para terceiros, ou ele é sigiloso enquanto determinada diligência está sendo realizada para aquela pessoa que é objeto da diligência. Mas não é sigiloso em relação à parte que participa dele, advogado, né? Então, ainda que seja durante a diligência, ótimo. Terminada a diligência, o advogado de defesa, ele tem o direito constitucional de saber o que consta do processo, quais são as provas que pesam sobre o seu cliente, até para poder dizer para o cliente, meu amigo, você está sendo processado por A, B e C, qual é a defesa que você tem? Porque veja, Bruno, a Bárbara desculpa te interromper, a Bárbara do Te Atualizei, ela fala assim que até hoje ela não sabe por que ela foi incluída no inquérito. Perfeito. Eu vou colocar isso
no modo de espera. Porque pode em algum momento, e eu também ouvi algumas pessoas dizendo assim, eu não sei porque eu estou fazendo isso, eu não sei porque eu estou sendo processado. Às vezes no processo crime, o réu diz, eu não sei porque eu fui processado, eu não sei porque eu fui... E na verdade sabe o que ele fez. Mas não é isso. Uhum. A questão fundamental é o advogado não ter acesso para desempenhar o seu papel. Isso é inaceitável. Não, mas depois foi dado acesso a partes do processo. Isso é cerceamento de defesa. Isso não existe. Segundo, o inquérito nasceu com qual objeto? Qual era a finalidade? Depois... Era apuração, vamos ver aqui, olha. Apuração de notícias falsas, denunciações caluniosas e ameaças e infrações de calúnia, difamação e injúria contra o STF. Esse foi o motivo da abertura. Depois, ele fica mudando de objeto, muda o foco da investigação, tudo dentro do mesmo inquérito. Ganhou o apelido de inquérito do fim do mundo, porque vai investigar o mundo todo até o fim da sua existência. Sim. Qualquer coisa que aconteça no mundo... É uma lava-jato, né? Cabe lá dentro. Vai pondo lá dentro. Então, veja, isso me preocupa porque começa a fugir do Estado de Direito. Não olho para isso como sendo de um lado, de um partido, de outro partido. Temos que abster a questão política. Do ponto de vista jurídico, quando começa a violar o Estado de Direito, e por Estado de Direito nós temos que compreender que, como fundamental, é a lei e não a vontade arbitrária dos homens, esse é o Estado de Direito, quando ele começa a ficar arranhado, nós não podemos criar justificativas para isso. Mas o Bolsonaro é isso. Mas a pessoa falou aquilo. Mas o deputado disse coisas abomináveis. Pode ter dito coisas execráveis. Qual era o caminho natural? O caminho natural era Ministério Público, o caminho natural era a polícia. Qual era o caminho natural? Um outro inquérito. Qual era o caminho natural e legal? Temos que seguir o caminho normal. Devemos respeito ao princípio da legalidade, ao chamado devido processo legal. Todos nós aprendemos isso. Nós temos que exercer dessa forma até para poder deixar o exemplo para gerações futuras. Hoje, a pessoa atacada é aquela. Amanhã seremos nós. Sob outro tipo de argumento. Amanhã será a oposição. O que eles não entendem é que o pau que bate em Chico bate em Pedro também. O Antagonista, que é um site de esquerda, né, totalmente contra o Bolsonaro, publicou lá fez uma publicação sobre a declaração do voto do Marcola, dizendo que ia votar no Lula. Publicou lá, o Marcola falou que ia votar no Lula e o Antagonista publicou. Aí o STF foi lá e censurou ele. Aí o Antagonista já deu uma recuada, né? Não sei se você chegou a ver um vídeo de um rapaz, que eu não sei o nome dele, ele é um dos maiores representantes dos satanistas no Brasil. Você chegou a ver esse vídeo? Não vi. Um rapaz fala tal, né? Enfim. E aí ele fala, né, conclama, né, assim, isso ele fez o vídeo depois do primeiro turno, conclama todos os satanistas do Brasil, as diversas vertentes, e fala que, olha, isso mesmo, né, que o Lula vai vencer e tal, e aí o que acontece? O PT vai lá e entra contra esse vídeo, né, e pede pro vídeo ser censurado, e aí o rapaz faz um outro vídeo dizendo, gente, agora eu tô perdido, porque eu odiava o Bolsonaro, mas agora não sei quem eu vou votar, porque eu já não posso falar nem contra, quer dizer, entendeu? O rapaz faz um vídeo falando assim que agora não sabe mais o que dizer. Porque, na verdade, o que eles não entendem, a esquerda não entende é que o direito, o exercício da liberdade de expressão é o que deve ser resguardado em primeiro lugar, né? Se eu concordo ou não com a outra pessoa que tá ali do meu lado, tudo bem, mas quer dizer, ela tem o direito de falar o que ela pensa e eu também, né? Porque em algum momento você vai se virar contra, né, a pessoa aí do ofensor, né? Eu tô absolutamente de acordo. Se for a favor ou contra, o respeito à liberdade de expressão, né? Me parece que esse caso seja um caso típico. Exatamente. Exatamente. E bom, mas isso que nós vimos falando
do papel do advogado dentro desse inquérito das fake news, né, e que você colocou muito bem, né, sobre como o que nós estamos vendo, na verdade, assim, de um certo modo, para nós que somos profissionais do direito, é algo que nos deixa, assim, estarrecidos, né? Você, desde o primeiro ano da faculdade, você estuda lá em Teoria Geral do Direito, né? E toda essa questão do Estado de Direito, as garantias individuais, né? Ampla defesa, devido ao processo legal, e de repente você se depara com uma situação dessa, e aí você fala assim, mas não faz sentido nenhum, né? Agora, qual seria a sua opinião sobre assim, uma possível mudança desse cenário? O que isso implicaria, na sua opinião? Olha, eu tenho uma perspectiva um pouco ruim para os próximos anos. Não quero ser pessimista. Espero sinceramente que o Brasil saia dessa situação de divisão, mas eu não acredito, a partir do resultado das eleições, que essa situação de divisão vai diminuir nos próximos 4 anos. Qualquer que seja o resultado, vitória de A, de B, de C, quem ganha a eleição, né, vai enfrentar problemas. Essa disputa e esse nível de ofensas que vem sendo travado, esse volume de notícias falsas de um lado e do outro, esse volume de coisas que estão sendo criadas a respeito das pessoas, das famílias, isso vai gerar consequências. As pessoas acham, não, acabou a eleição, acabou tudo. Não é bem assim. As pessoas estão se machucando, as pessoas estão ficando magoadas, as famílias estão se machucando, amigos estão se distanciando, as pessoas estão perdendo amizade. Isso vai deixar resquício. Vai deixar resquício. E isso vai se transferir para o universo político de uma forma também esgarçada, de uma forma também muitas vezes rude no relacionamento. Achar que quem ganhar a eleição vai assumir num ambiente de paz e amor e governar com tranquilidade, acho que não tem olhado para o nosso povo com a serenidade e a tranquilidade necessária. Nossa população está se dividindo como nunca se dividiu antes. Isso é péssimo. Para discutir uma estratégia de governo, uma política pública, para encontrarmos os melhores caminhos para a nação. Em um país dividido, um Congresso dividido, um judiciário dividido. Porque agora a cúpula do judiciário não fala mais no processo, fala para a imprensa, né? Eu acho que por força da minha idade, eu aprendi lá atrás que o juiz falava nos autos, né? Hoje já não fala mais nos autos, né? Então, essa situação vai levar o país a um ponto crítico. Como sair disso? Nós vamos ter problema. Você acredita que com a maioria no Senado, que agora me parece que 20% dos deputados e senadores são do PL, mais ou menos isso, se eu não estou enganado. Então hoje o Bolsonaro, né, teria a maioria no Congresso. Você acredita, e no Senado principalmente, você acredita que em função disso poderia ocorrer o impeachment de alguns dos ministros do STF, e isso poderia gerar talvez uma mudança de postura? Veja, na realidade, para se conseguir o impeachment, você vai precisar de uma votação expressiva. Nós vamos precisar de um quórum qualificado na votação do impeachment de um ministro. Mas, veja, Bruno, penso eu, que o caminho não seja esse. Nós não podemos levar o país a um embate institucional. Esse não é o caminho. O executivo tem que voltar a ser executivo, o legislativo tem que voltar a ser legislativo, o judiciário tem que voltar a ser judiciário. Cada um tem que cumprir o dever de casa. Porque nós temos que começar a dar exemplo para o nosso povo. Se nós partirmos para um embate do legislativo e do executivo contra o judiciário, não vai sobrar nada no país nos próximos 4 anos.
Mas As pessoas vão alguma mudança, Dib, você não entende que seria necessária, talvez, em relação ao mandato do ministro do STF, talvez em relação ao número de ministros? Acredito que a população brasileira precise rediscutir tudo isso. Onde? No Congresso Nacional. Né? O Congresso tem que pegar as medidas que estão lá, pegue as emendas que estão lá e discuta amplamente. Precisamos mudar 11, 13 ministros? Muito bem. 15 ministros? Muito bem. Mas se nós tivermos que mudar alguma coisa, que seja pelas razões corretas, não pelas razões erradas. Por que eu digo isso? Porque, veja, se nós iniciarmos uma modificação constitucional na composição de uma Suprema Corte, ou no relacionamento ou nos poderes do Executivo ou do Legislativo, pelas razões equivocadas, nós já nascemos com um vício de iniciativa. E não é um vício de iniciativa só no projeto de lei ou no projeto de emenda constitucional. Vício de iniciativa na base moral das pessoas e na base da legitimação da ação que será tomada. Eu quero mudar para colocar gente minha para me salvar da cadeia. É isso. Eu quero colocar para botar gente para combater determinar. É isso. Ou eu quero modificar o Supremo para deixar um Supremo equilibrado, para aumentar o número de julgadores, porque 11 não dão conta, porque eu acho que nós temos que arejar o Supremo com outras ideias, com outras linhas de pensamento. A população precisa ser mais bem representada no Supremo do que com apenas uma linha de pensamento. Qual é a ideia? Porque, veja, não adianta nada eu querer colocar mais 25 ministros numa determinada corte se elas forem representar uma determinada ideia político-partidária. Porque daqui 4 anos tudo vai mudar. Mas aí que tá, né? A questão toda é que a configuração que nós temos hoje é que o ministro do STF, ele é uma indicação política. Ponto. Mas isso você muda através da emenda. Mas um determinado ministro ou 2 determinados ministros manifestamente praticaram crime de responsabilidade. Perfeitamente. O Senado abre o processo, o Senado consulta o povo, o Senado faz o processo tramitar de forma absolutamente legal, o Senado julga. Mas veja, esse é o extremo. Esse é o extremo. Isso não pode ser pressuposto de governo de ninguém. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: vou ganhar a presidência da República para fazer o impeachment de alguém. Isso não é base de governo. Isso não é proposta para milhões de pessoas que não têm o que comer. Isso não é proposta para um monte de gente que não tem onde morar. Isso não é proposta para a economia. Isso não é proposta de gente que não tem onde estudar. Não. Se eu ganhar a eleição, eu serei o presidente da República. Se alguém estiver caminhando em desacordo com a Constituição Federal, eu vou exigir o cumprimento da Constituição Federal. É isso. Não pode ser um ato de vingança. Não pode ser um ato de poder. Não pode ser um ato político partidário. Tem que ser ato de governo. Serei o presidente da República, perfeitamente. Para quê? Para ser o presidente da República. Não para ser o Adib. O Adib não interessa na hora das coisas. O partido do Adib interessa menos ainda. Não, mas você brigou com o fulano de tal, no jogo tal, ele te ofendeu. Bom, perfeitamente, só vou resolver com ele quando eu estiver no jogo lá da próxima vez. Aqui são interesses de uma nação. Nós precisamos ganhar estatura. Os representantes dos 3 poderes no país precisam entender que quando eles abrem a boca, os 3 representantes dos poderes, todos os representantes dos 3 poderes, quando eles abrem a boca, eles falam pelo país. Eles não falam aquilo que eles pensam numa conversa, com todo respeito ao bar, mas eles não estão numa conversa de bar. O que eles falam refletem na vida de 210 milhões ou mais de pessoas, mais os países que dependem do próprio Brasil. Eles refletem nas vidas que estão nascendo.
Eles refletem nas vidas que estão indo embora num leito de hospital e que não sabem se vão ter dinheiro para comprar o remédio amanhã. Enquanto eles não ganharem a consciência de que eles representam todo esse povo, nós não temos conserto. Eu tenho liberdade para falar o que eu quero, eu tenho liberdade para julgar o que eu quero, eu tenho liberdade para votar o que eu quero. Perfeitamente. Já pensaram na responsabilidade de cada um desses atos? Uhum. É algo para se refletir, né? Aqui eu tenho uma visão assim um pouco no caso do presidente Bolsonaro, né? E assim, não foi o inquérito das fake news, né? Foram várias e tem acontecido, né? Várias circunstâncias e ele tem dito, olha, né? Essa pessoa vai ter que caminhar dentro das 4 linhas da Constituição. Já vi ele dizer isso várias vezes. Várias vezes. E interessante, e também porque... é necessário, Bruno, se você me permite dizer, eu não sei se alguém no Brasil foi investigado e perseguido na história como ele foi. Ele é atacado, com razão ou sem razão, não é essa a questão. Ele é atacado todos os dias, da 0 hora até a 0 hora do dia seguinte. Exato. Por todos os veículos, todos os dias. Sinceramente, isso eu já comentei de forma reservada com parentes, amigos. Assim, eu não sei como ele tem estrutura para aguentar. Eu não sei como ele tem estrutura para aguentar. A idade dele, né? Tendo sofrido um atentado aí. Dificilmente as pessoas aguentariam. É massacrado todos os dias. E toca a presidência da República. Alguém vai dizer, toca mal, não toca... Não é essa... Por favor, esqueçam o aspecto... Por alguns segundos, pelo menos, recuperem a razão e esqueçam o aspecto político. A campanha feita contra ele em 4 anos é absurda. Exato. Como suportar tudo isso? Mas é liberdade de expressão. Perfeito, mas a liberdade de expressão traz uma coisa em si mesma, que é a palavra. A palavra, Bruno, tem peso. A palavra tem cor. A palavra tem sabor. A palavra machuca. A palavra cura. A palavra resgata uma pessoa. A palavra pode matar uma pessoa. E as pessoas não têm mais cuidado na utilização das palavras. Seja de forma pública ou de forma privada. É preciso ter cuidado com a palavra. Ela machuca e muitas vezes machuca muito. Toda essa questão da liberdade de expressão, né? Até onde que nós podemos ir. Mas, Adib, dentro disso tudo, porque assim, o que eu acho, o que eu fico muitas vezes refletindo, né? Porque quando nós falamos dos médicos, eles são representados pelo Conselho Federal de Medicina, né? Os engenheiros são representados pelo CREA, todos os órgãos de representação de classe são conselhos, mas os advogados não. Nós somos representados por uma ordem, né? A Ordem dos Advogados do Brasil. E até dentro do próprio direito brasileiro, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela não tem um lugar muito bem definido ali, ela fica numa zona um pouco nebulosa dentro do direito administrativo, justamente porque ela não tem só o papel de representar a classe dos advogados, mas ela também tem o dever e o papel de defender os direitos civis, né? Quer dizer, a OAB sempre esteve à frente, mesmo em períodos da ditadura e tudo mais. Agora, o silêncio da OAB diante desse cenário é um pouco preocupante, na minha opinião, como advogado. Eu vejo tudo isso e fico um pouco decepcionado muitas vezes, porque eu acredito que a OAB deveria estar fazendo mais, né, dentro de todo esse contexto, deveria estar indo talvez, né, aos órgãos internacionais, não sei, né, enfim, tem aí tantos, né, e eu não vejo isso acontecer, eu vejo ela um pouco acanhada, né. Bruno, opinião minha. Não, opinião sua. Eu preciso te dizer com toda a sinceridade e com bastante pesar, né?
que, em parte, eu preciso concordar. Em parte, eu preciso concordar. Né? Não porque a OAB esteja sendo, pelo menos na gestão atual em São Paulo, a OAB esteja sendo omissa. A OAB fez manifestações importantes a respeito da política, se pronunciou contra a violência na política, na defesa do Estado de Direito, mas porque a OAB ela sofre pedidos e pressões de todos os lados. Sim. Então, isso justificaria, por exemplo, que ela não se pronunciasse de forma nenhuma. De forma nenhuma. Então, diante de um evento concreto, pelo menos levantar a bandeira e dizer que exige a apuração concreta e rápida das autoridades a respeito do ocorrido. Né? Mas é uma situação complicada porque a OAB, como você disse, é uma entidade sui generis. Ela não encontra paralelo. Né? Ela representa a advocacia, mas ela também tem uma missão constitucional absolutamente nobre e importante. Nenhuma outra categoria tem previsão constitucional e nenhuma outra categoria tem por missão legal e institucional defender o Estado democrático, defender os direitos fundamentais, ser guardião da Constituição. A OAB tem, por exemplo, você sabe disso, para aqueles que nos ouvem, tem capacidade de promover ações declaratórias de inconstitucionalidade para remover leis votadas pelo Congresso, pelas Assembleias Legislativas, pelas câmaras municipais. Então, os legisladores votam, se ela for inconstitucional, a OAB tem capacidade postulatória para ir a juízo e dizer, olha, é inconstitucional, eu quero que saia do ordenamento jurídico brasileiro. E tira a lei do ordenamento por inconstitucionalidade. O poder não é pouco, o poder é muito. Veja, os 2 impeachments da história do Brasil, um coordenado a pedido da OAB e outro feito por uma advogada, Janaína Pascoal. A advocacia sempre marcou os grandes momentos da história do Brasil. Os advogados nunca se furtaram a comandar a sociedade civil brasileira. A OAB é, sem dúvida alguma, e aí a minha opinião, a maior, a mais importante e mais representativa entidade da sociedade civil brasileira. Eu concordo plenamente. Ela representa interesses de todos os lados. De certa forma, ela tem, dentro da sua estrutura e fora da sua estrutura, recebendo pedidos de todos os grupos políticos. Ela precisa ter uma cautela redobrada no momento de agir. Se um grupo político pede uma coisa, certamente, mas certamente, o outro grupo político pede outra coisa. E muitas vezes não é possível agir de forma assodada. Por que é que nós hoje temos uma dificuldade maior em manifestar algo na velocidade das mídias sociais? Há um conceito, e isso não é justificativa para as vezes em que houve omissão. Digo isso porque na última gestão, e isso foi inclusive levado na campanha estadual que nós tivemos no ano passado, e foi objeto da nossa campanha de não ter a omissão nem a participação de partido político dentro da OAB São Paulo, porque lamentavelmente foi o que ocorreu no governo, na OAB Federal nos últimos 3 anos. Sim. Né? Nós não queremos é que um partido político comande a OAB, e essa é a nossa luta. E nós não queremos que as decisões sejam tomadas com viés político-partidário. Perfeito. Muitas vezes há um delay, há uma demora na manifestação. E eu explico, pode não justificar todas as vezes, mas eu explico o que acontece. Há um conceito que foi cunhado há alguns anos atrás na Inglaterra, inclusive venceu como o termo mais novo, a novidade do ano e tudo mais, que é a chamada pós-verdade. Fica difícil no mundo de hoje nós conseguirmos combater os fatos, as fake news, ou aquilo que é publicado nas redes sociais de forma praticamente instantânea. Você divulga uma notícia a 1h da tarde,
às 2 horas, a hora que o destinatário ou a pessoa que é envolvida toma ciência daquilo, fala assim, não, mas isso aqui não é verdadeiro. Ele começa a reunir documentos, provas, chama pessoas, olha, nós precisamos preparar algo para responder. Às 3 horas da tarde, a notícia já é outra. Às 5 horas já é outra. No dia seguinte, ninguém mais lembra o que aconteceu. Você perdeu o timing. Isso se chama pós-verdade. Por quê? Não dá mais tempo de você conseguir desmentir tudo aquilo que está sendo dito de forma instantânea para 100 milhões de pessoas. Interessante. Não dá tempo de você acompanhar o volume de notícias e muitas vezes o volume de mentiras que é colocado nas redes sociais. Quando você vai reunir uma determinada comissão, fala assim, olha, determinado assunto, tal, a diretoria precisa chamar uma determinada comissão, fala assim, olha, vocês... Vamos debater. Chama a comissão e fala assim, viu, eu preciso que vocês analisem essa questão do ponto de vista jurídico. 3 dias depois, se você publicar alguma coisa, fala, agora que vocês estão falando disso? Assim, é uma velocidade estúpida que as instituições não estão preparadas. Vou fazer um paralelo e volto na advocacia, não vou perder o fio. Sim. Hoje, uma criança, 7, 8 anos de idade, tem na palma da mão mais informação à disposição do que um imperador romano jamais teve em toda a sua vida. Interessante pensar dessa forma. Verdade. Com certeza. Como é que nós estamos preparando as nossas crianças para trabalhar esse volume de informação? E como é que nós estamos preparando a mente humana para lidar com essa quantidade de informação? Porque nós temos que selecionar o que é útil do que é inútil. O que precisa ser guardado do que é lixo. Em alguns dias, eu chego a receber quase 6 mil mensagens no WhatsApp. Delete. Tem grupo que é só deletando. Não tem condição humana. Senão eu não trabalho, eu não vivo, não tenho família. Normalmente a minha família está prejudicada por uma série de outras atividades. Mas não dá para viver. O que fazer com esse volume de informações na cabeça de uma criança? Volto para a advocacia. Nós temos, na OAB São Paulo, e um esforço extraordinário da nossa diretoria, que recebe os problemas de São Paulo, do Brasil e de outros estados. Um bombardeio de notícias de todos os lados. É o jornal escrito, é o jornal falado, são as redes de TV, as rádios, a mídia escrita, a mídia digital. Todo tipo de notícia. E todo tipo de cobrança. Não há volume de pessoas suficiente para responder a tudo, nem se eu tivesse 10 andares com... Porque eu não tenho gente para fazer isso. Não, você coloca assessores. Os assessores não falam pela presidência, os assessores não falam pela diretoria. Eu não tenho elemento humano para isso. Eu não tenho cérebro pensante para isso. A enxurrada de coisas é extraordinariamente grande. Mas eu não posso perder de vista uma coisa. Mesmo com as dificuldades, mesmo com os problemas, a advocacia é extraordinária. E digo isso com toda a alegria do mundo. Guardadas as proporções, se você me permitir, agora falo com o coração. Guardadas as proporções, eu tenho dito, e já escrevi sobre isso, que a advocacia ela é uma forma de sacerdócio. Mas é um sacerdócio da cidadania. O cidadão, ele senta na nossa mesa, diante do advogado, e abre a alma dele, da mesma forma que ele faz uma confissão com o sacerdote. Ele conta o que ele quer, ele conta o que ele não quer, ele conta o que deu certo, ele conta o que deu errado. Ele conta os sonhos, ele conta os pesadelos, ele conta os projetos, ele fala sobre os desafetos, ele conta até as loucuras que ele tem. Ele fala dos seus crimes, ele fala de eventuais agravantes,
ele tenta justificar os seus erros, ele expõe a sua alma. O advogado é o único profissional que vai buscar na alma desse cidadão o seu problema e encontrar no mundo jurídico, dentro de um ordenamento, uma solução para aquela pessoa. Muitas vezes, ali não resta absolutamente mais nada, só um nome. Ele perdeu a dignidade, a honra, a liberdade, a família, o patrimônio, o respeito, o amor próprio. E o advogado é o responsável por devolver a ele, no mínimo, a dignidade de um ser humano. Isso não tem dinheiro que pague. Fico absolutamente feliz e grato por ter tido a oportunidade de escolher a advocacia. E na UAB e na CAASP, na Caixa de Assistência dos Advogados, nós fazemos isso todo dia, que é reunir esse exército de defensores da cidadania. Apesar da quantidade de pancadas que a gente toma todos os dias. Muitas delas não sem razão, porque algumas respostas para a sociedade deveriam ser dadas em um tempo muito menor. Como liderança da sociedade civil brasileira, poderiam ser dadas algumas outras respostas em espaço menor. Lamentavelmente, isso não era feito, nos últimos não foi feito. Nessa nova gestão, estamos tentando imprimir, novamente, o ritmo adequado de acordo com essas novas tecnologias, que têm nos consumido dia e noite. Mas não podem ser dadas respostas sem responsabilidade na análise das matérias. Te garanto que o trabalho tem sido feito, mas não será a curto prazo que nós conseguiremos dar todas essas respostas no menor espaço de tempo possível. O trabalho continua, mas a missão da advocacia é maravilhosa de qualquer forma. O importante é que nós estejamos vendo que existem pessoas preocupadas com essa preocupação e que estão caminhando para algo no sentido de que tem um norte, né? Que tem um caminho que sabem que deve ser percorrido. Eu fico muito feliz mesmo. E por favor, se em algum momento tiver alguma falha ou alguma espera muito grande, pode cobrar, que a gente sabe, de forma alguma. A gente sabe receber e sabe cumprir da melhor forma possível. Nossa, olha, Adib, é sensacional. Você é um gigante. Fiquei, assim, muito feliz de te receber aqui, de ouvir todas essas considerações, de aprender, né, com você em relação a tudo que você disse aqui. Gostaria de te agradecer imensamente de ter vindo aqui para Limeira, né, no meu podcast, que está começando, né, e enfim, fiquei muito feliz mesmo, de verdade, viu? Eu gostaria de encerrar aqui o podcast, né, além do agradecimento, mas com a leitura de uma frase do Ronald Reagan sobre a liberdade de expressão, e ele disse o seguinte: a liberdade nunca está a mais de uma geração distante da extinção. Nós não alegamos para os nossos filhos hereditariamente. Ela deve ser defendida, protegida e entregue a eles para que façam o mesmo. Ou um dia vamos passar anos dizendo aos nossos filhos e aos filhos de nossos filhos como era nos Estados Unidos, onde os homens eram livres. Então, uma reflexão que fica aqui, né, sobre a liberdade de expressão e de como ela é importante aqui para o nosso sistema democrático, para o nosso Estado, né? Muito obrigado, Adib, de coração. Eu que agradeço, uma alegria imensa, nossa amizade de tantos anos, nossas famílias, uma alegria extraordinária. Desejo realmente que produza muitos frutos, que Paideia continue sendo um sucesso e que possa levar conhecimento, entretenimento, cultura para a população, não só de Limeira, do mundo todo, que agora as portas estão abertas. É uma honra muito grande. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. O Adib é um gigante, vocês viram aqui, né? Então, inscrevam-se no canal, ativem as notificações
E é isso aí, até a próxima. Um grande abraço. Valeu.